paz do Senhor para todos, que trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Muitas pessoas, nos tempos que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão dizendo que o inferno não existe, ok? Assim como, por exemplo, a Testemunha de Jeová e os adventistas, eles afirmam que o inferno não existe. Simplesmente é uma sepultura, ok? Porque para ele, quando a pessoa morre, morre corpo, alma e espírito. Mas também não é só as Testemunhas de Jeová e os adventistas que dizem que o inferno não existe, ok? Vamos ver o que essas pessoas estão falando a respeito do inferno. Você acha que eu vou querer ir pro céu? Eu quero chegar no inferno sambando peladão, meu velho. Lá no inferno, sambando pelado ainda. Nítido, tá vendo? Ó, se Deus quiser mandar pro inferno, quem tá perdendo é ele, porque eu sou incrível. Com toda certeza. E olha também, se a gente for pro inferno com toda essa galera, eu quer dizer, se a gente for pro céu com toda essa galera, eu também prefiro pro inferno. Eu prefiro mil Eu prefiro vezes. que a gente vá pro inferno, faça uma festa lá, todo mundo brinque. Já pensou assim, eu chego no céu e encontro o Marco Feliciano, quando eu abro essa porta que eu quero descer. Não, por favor, me dá um tobogã, dá um vai pra eu ir direto. Pronto, aqui são pessoas que estão zombando, ok? Dizendo que preferem ir para o inferno de que ir para o céu. Porque no inferno tem cervejinha, quer dançar, ok? Cada um tem livre-arbítrio de escolha, ok? Agora, meu ponto de vista, eu creio que existe o inferno, ok? Porque Mateus capítulo 25, a Bíblia fala de que Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos. Então está aqui, Mateus capítulo 25, 41. E respondeu o rei e lhe dirá: em verdade vos digo, quando fizeste um desses meus pequeninos irmãos, fizeste a mim. Então dirá também ao que estiver à sua esquerda: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus criou o inferno, foi para o diabo e seus anjos, ok? Só que muitas pessoas por não querer aceitar Cristo, rejeitar Cristo. Então essas pessoas dizem que preferem mais para o inferno do que para ir para o céu, ok? Mas vamos lá. Para as Testemunhas de Jeová e Adventistas, diz que o inferno não existe. O inferno simplesmente é uma sepultura, ok? Porque para eles, quando a pessoa morre, morre corpo, alma e espírito. Para nós não, nós evangélicos, nós cremos que quando a pessoa morre é o corpo, mas a sua alma e seu espírito sobrevivem após a morte, ok? Porque eu creio que existe vida após a morte e creio que existe realmente um inferno. Primeiro, nós cremos que existe um inferno porque a Bíblia diz, Mateus capítulo 25, 41, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, ok? Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos. Segundo, porque eu creio que o inferno existe, porque Marcos capítulo 9, versículo 48, Jesus diz assim: aonde o bicho não morre e o fogo não se apaga, ok? Ele está falando do inferno. Muitas testemunhas de Jeová, como adventista, pega esta passagem para dizer que é o vale de Enom, significa o lixão em Jerusalém. Que Jesus passou ali, viu aquele lixão, e aonde queimava cadáver de pessoas e animais. Então Jesus disse assim que onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. Só que tem um problema. Jesus não estava referindo àquela situação ali. Jesus pegou aquela situação e trouxe para a vida espiritual, vida após a morte, ok? Porque se Jesus estava falando daquela situação ali, hoje em Jerusalém, o Vale de Enom, hoje está um paraíso. Aquele lixão acabou-se. Hoje é um paraíso ali, ok? Não existe mais aquele lixão.
Então significa que o fogo apagou e o bicho deixou de morrer ali. Mas Jesus disse que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer trazer é que Jesus pegou aquela cena ali, numa vida real, e trouxe para uma vida espiritual. É a vida após a morte, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Se ali fosse realmente o que Jesus está falando ali, então hoje não existe mais aquele lixão em Jerusalém. Então o bicho deixou de morrer e o fogo apagou. Como é que Jesus disse que o fogo não se apaga e o bicho não morre? Então Jesus estava referindo à vida após a morte, ok? Também nós cremos que existe vida após a morte, porque Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus disse: não temeis o que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Jesus disse que a alma não morre, ok? Se a alma morre para os testemunhos de Jeová e o adventista, então a gente vai analisar quem é a premissa do que dorme. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, Jesus ele é a premissa do que dorme. Então, se a alma morre, a pergunta se faz: Moisés ressuscitou? Quando apareceu na transfiguração lá no Monte Sinai com Cristo, na transfiguração, estava ali Moisés, Elia e Jesus. Então, se Moisés morreu, o que aparece ali? É o corpo de Moisés ou é o espírito e a alma de Moisés? Porque se for o corpo de Moisés, aí eu pergunto quem é a premissa do que dorme? O que significa a premissa do que dorme? A pessoa que já morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Então Cristo morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Agora Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva, morreu, ressuscitou e morreu novamente. Por isso que não é a premissa do que dorme. E nesse caso, Moisés, se Moisés já morreu e ressuscitou, apareceu ali com o corpo já glorificado, então Moisés se torna a premissa do que dorme. Mas o próprio versículo está dizendo quem é a premissa é Cristo, não é Moisés, ok? Então quem aparece ali, se não é o corpo glorificado, significa que aparece ali a alma e o espírito de Moisés. Porque o próprio versículo diz: primeiro Cristo, as premissas do que dorme, depois na sua vinda. Então o restante vai ser ressuscitado depois da vinda de Cristo, quando Jesus vier, e Jesus ainda não veio, ok? Então Moisés não pode ser as premissas do que dorme. Se Moisés não ressuscitou, ele não é as premissas, então o que aparece ali? A alma e o espírito de Moisés. Por isso que a Bíblia diz: não tem mesmo que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Então a alma não morre. Se a alma morre, assim como a testemunha de Jeová e o adventista diz que morre, então Apocalipse capítulo 19, versículo 20 diz que a besta e o falso profeta vai ser lançado no lago de fogo. São os primeiros que vão inaugurar o lago de fogo. E Apocalipse capítulo 20, versículo 10, Satanás será preso. Depois de 1000 anos, Satanás será solto, que é o diabo. Depois vai ser lançado no lago de fogo, aonde está a besta e o falso profeta. Então, se a besta e o falso profeta continua ainda no lago de fogo, significa que ele não for aniquilado. Porque o versículo está bem claro que Apocalipse capítulo 20, versículo 10, o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Se ele fosse aniquilado, aonde estava a besta e o falso profeta, ok? Mas a besta e o falso profeta continua no mesmo lugar aonde o diabo vai ser lançado, ok? Então não foi aniquilado. Então significa que o inferno existe. Muitas pessoas estão sendo enganadas. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento do homem. Muitas pessoas estão cegas espiritual porque não conhecem a verdade. Então estão aí querendo ir para o inferno. Muitas pessoas sendo enganadas, dizendo que o inferno não existe. Este é o problema. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Jesus é o único que pode salvar, perdoar e levar o homem para o céu. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.